In the name of the Lord of Initiation. Amen. Olá, crianças do abismo! Está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou o Flávio Watson, estou aqui com os meus irmãos de sempre, Peu Lamarão, Pedro Pietro Longo e Senhor Feliciano, para dar continuidade ao episódio anterior deste podcast e prosseguirmos com nossa pestilência sobre o Liber Tizad. Lembrando que o Foco de Pestilência é o podcast do CALEM, Collegium Ad Lux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico do século XXI. Então, meus queridos, continuando o último programa em que nós... Quer dizer, nós é muita gente, né? Eu subjuguei que seríamos capazes... Subjuguei o texto e achei que seríamos capazes de dar conta do Liber Tizad em um programa só, mas ficamos ali parados depois de quase 1h30 de programa no versículo 22, que era a metade do Liber. Então, vamos seguir hoje para, se tudo der certo até o final, do 23 para frente. Alguém quer fazer algum comentário sobre o programa anterior, assim, queira recapitular alguma coisa, falar algo aí? Ninguém? Acho que não. Não, tá todo mundo satisfeito? Não, satisfeito a gente nunca tá, né, cara? Assim. Foi... Então tá bom. Então, fala alguma coisa. Não, foi ótimo, foi ótimo. Não tem... Então você tá satisfeito. Esse papo da satisfação e não satisfação eu tive com o Pietro no bar. Sempre podia ser melhor, né? Mas, então vamos lá. O último versículo que a gente leu e debateu foi o 22, em que ele meio que dava de certa forma, não sei se divide, não chega a dividir o Liber, não chega a dividir o Liber assim, tematicamente, mas ele fala sobre essa questão de que há alegria na chegada, ou alegria no objetivo, ou alegria no destino, enfim, dependendo a gente discutiu essas questões aí, e o 23 ele faz uma, assim, contemporização disso aí, ou pelo menos parece que vai fazer isso em algum momento, né? Nas traduções que nós temos aqui conosco, que são as da Ordo AA, a gente não está falando, né, a origem dos livros, né? Não acho que seja questão de não falar, né? Mas assim, a gente sabe o nome do site, né? O nome do site não é a declaração de autoria. Tá certo. Então vou deixar o nome do site. Então, na tradução que está disponível no site da Ordo AA, temos o seguinte texto para o versículo 23, que lá está numerado 24, se você quiser saber por quê, olha o início do capítulo anterior, do episódio anterior. Only if ye are sorrowful, or weary, or angry, or discomforted, then ye may know that ye have lost the golden thread, the thread wherewith I guide you to the heart of the groves of Eleusis. Somente se estáis sofrendo, ou cansados, ou zangados, ou sem conforto, então vós podeis saber que perdeste o fio de ouro, o fio com o qual eu vos guio ao coração dos bosques de Eleusis. O telema.com.br mete um contudo. Onde que tem um contudo? No telema.com.br, um contudo que... Não, querido, onde? No texto. É a primeira palavra. Contudo, se vós estiverdes tristes, fadigados, irritados ou aflitos, aí vai embora. O original é only, né? Only é uma, nessa função aqui, né? Ele é uma adversativa do tipo assim, tipo, exceto,
No caso é contrário, uma coisa assim, mais ou menos. Quer dizer, né? Ele fala no 22 que há alegria em todas as etapas do processo. Tanto na preparação para a partida, quanto na viagem, quanto no objetivo. Aí o que ele faz na sequência? Ele inverte o jogo. Uhum. Vai meter uma adversativa ali no início. Mas olha só. Apenas caso, se você for assim, assim, assado, que você se fudeu. Algo assim. Entendi. Então você não acha esse contudo na tradução ali do telema.com.br tão equivocado? Não é. O contudo tem esse valor adversativo, né? Então já dá pra já ficar razoável. Mas qual foi o primeiro que você falou? O primeiro vai direto de um somente. Somente se estás sofrendo. Aí também tem somente é bem melhor, eu acho. Eu acho o contudo melhor. Cara, os contudo não acompanha bem o only. Pra desempatar. Essa palavra é only. É only. Dá um caráter de exclusividade. É exclusividade no sentido de exceção. É um apenas se, né? É um apenas se. É um negócio tipo apenas se. Em qual caso que você vai saber que você se fudeu? Apenas se ou exclusivamente no caso de... Exclusivamente seria meio esquisito, né? Mas a ideia é de que você tem esses casos de exceção. Uhum. Eu queria levantar... Fala aí, seu Feliciano. Eu queria levantar uma pergunta polêmica aqui, que é o seguinte. É possível perder a iniciação? Não, peraí. Então, olha só. Eu acho que a alegoria do Fio de Ouro é muito providencial para isso, né? Porque... E o coração dos bosques de Eleusis, né? Faz alusão direta aos mistérios, né? Então, eu acho que é possível se perder temporariamente. Eu acho que não é uma condição que perdure se o sujeito buscar de novo, assim. Não... Uhum. Eu não sei, eu entendi sua pergunta, só não sei se ela tá dentro do contexto, do contexto aqui. No caso aí o Fio de Ouro para o coração dos bosques de Deus não sei, me parece que ainda tá falando de processo aqui, não um cara que já se encontrou e aí de repente ele se viu não, eu pensei sofrendo e triste e fatigado e aí ele se fudeu, perdeu a iniciação. Eu pensei no seguinte, que isso, rapidinho, não que eu não acho que isso seja possível, tá? Uhum. Respondendo sua pergunta diretamente. É possível perder a iniciação? Essa é uma pergunta estranha, porque é uma pergunta que vai reverberar lá no outro episódio sobre iniciação, em que depende, como a gente ficou se debatendo lá, depende do que você entende por iniciação, né? Se você entende iniciação como um processo muito místico e que depois que você atravessou você não volta mais para trás, etc., isso não vai acontecer. Mas se você... no meu entendimento, se você entende iniciação como um processo... como uma consciência atingida, eu acho absolutamente provável que você não tenha essa consciência, perca essa consciência em algum momento. Não, mas mesmo a iniciação como um processo histórico, como por exemplo a iniciação à vida adulta, você vai encontrar casos excepcionais em que a pessoa é jogada de volta, né? O Pedro, por exemplo, naquele programa de iniciação, falou muito sobre iniciação em gangue, iniciação de grupo social. Você expulsa a pessoa, ela perdeu o status, né? Enquanto status você pode perder, enquanto fato histórico não. Enquanto aquele que atravessou aquele processo, ele não anda para trás, porque você não vai desfazer o que foi feito, né? Mas enquanto dativo de status, né, tipo membro da comunidade, você pode ser expulso. Aí você não é mais membro da comunidade. Aí o seu estado de ter sido iniciado se torna mero fato histórico, porque não te beneficia mais. Foi jubilado. Foi jubilado, né? Esteve lá, mas perdeu o status. No rolê mágico, eu acho que há analogia nisso aí. É porque o recorte que eu pensei aqui foi a iniciação como você atendeu o chamado. E aí tudo que você fizer em prol desse chamado nunca vai te cansar. E se no momento que você estiver notando que você está cansado, irritado, é porque você provavelmente está desconectado desse chamado. Você está fazendo uma leitura dessa história toda como iniciática, né? Que apesar disso não é uma coisa que está escrita claramente aqui, né? Ele está falando numa linguagem mais abstrata, né? Ele fala de jornada, né?
jornada qualquer, possivelmente, né? Mas eu concordo com você no seguinte ponto, né? Que se a gente voltar aqui pro texto, né, ele fala o quê? Porque eu mais cedo usei uma expressão muito abstrata de que você se fudeu, né? Mas se fudeu em que sentido? Ele diz especificamente em qual sentido. Você perdeu o fio de ouro. Né? Lembrando que a história do fio de ouro é a história do Minotauro. Eu não tô lembrado agora qual que é. O labirinto que Dédalus erigiu na ilha de Creta. Pois é, mas qual que foi o herói que... O filho abominável. Foi Perseu? Teseu, né? Exato. Teseu. Então, Teseu, como é que ele resolve o problema dele no labirinto, né? Ele usa um fio. O jazeiro de ouro. Que ele vai soltando pra poder saber que ele já passou por um determinado lugar, ou enfim, pra poder traçar o seu caminho de volta. Então, aí você... É claro que isso não tem nada a ver com Eleusis, mas aí qual que é a ideia? A ideia é de que você tem um fio dourado, que enquanto você segurar ele, você vai conseguir chegar no seu destino. Você não conhece o caminho. Se você não sabe qual é o caminho, tudo que você sabe é que você tem um fio dourado na mão, e se você continuar segurando, ele vai mais cedo ou mais tarde te deixar no seu objetivo. Mas aí ele fala o quê? Se você for triste ou cansado ou assim por diante, aí você pode... Isso é peculiar. Aí você pode saber que perdeu o fio dourado. Esse parágrafo não é uma ameaça, ele é uma parada super útil, é um diagnóstico. Só a título de curiosidade, né? Existe um esporte mais mortal do mundo que é mergulho em caverna, né? Em que essa coisa do fio guia é vital, e se o sujeito perde, a chance de morrer assim aumenta exponencialmente mesmo, né? Análogo à iniciação, né? Análogo ao perigo de morte da iniciação e tal. Me veio esse paralelo agora. Essa metáfora do fio como guia, quer dizer, de um caminho demarcado, ela é muito popular nos mitos e nos contos, né? De haver uma trilha marcada por fio, por pedaço de migalha de pão, por marcador com um papelzinho no chão, né? Várias histórias contam essa ideia de que se você está seguindo um caminho, existe um caminho que você desconhece, você não sabe qual é o caminho, você demarca o caminho para poder não se perder. O que eu acho particularmente interessante do Fio de Ouro nessa passagem que está sendo dita aí, é que todas essas histórias do Minotauro, João Maria, etc., o fio ele é passado, ou seja, ele demarca o caminho percorrido. O fio aqui que ele está, me parece, sendo citado, né, é o fio que te leva para o lugar. É como o cabo... É o bondinho do Pão de Açúcar, maluco, sabe? Ele tá te levando para um lugar. Ele não é um fio que você tá segurando para você não perder o caminho para voltar. Cara, é o fio do anzol, né? Nunca tinha pensado nisso. É o fio do anzol. Assim, você pode dizer que é o fio do anzol que tá te pescando, mantendo a ideia do Tzad, né? Mas eu só assim, não que invalide as metáforas todas aí e tal, e os mitos. Eu só quero fazer uma distinção que não é particular, exclusiva desse texto, provavelmente isso é popular em outros lugares, mas que é um fio que está preexistente ali, suspenso no caminho. Você está seguindo esse fio. Está seguindo o fio. Em dado momento, você perdeu o fio. Você se afastou. Não, mas olha só. A pessoa já esteve lá. Ele está falando aqui para os discípulos. Ele está falando aqui para os discípulos dele, né? Para quem escolheu esse caminho. Tanto que nos próximos versos, ele descreve a característica desses discípulos. Uhum. E aqui vieram, né? Então, assim, ele descreve a jornada, descreve uma característica de sintoma de localização, ou de perda, ou de condição, né? Do fio dourado e tal. E depois, nos versos seguintes, no 25... No 25 não, desculpa. No 24. No 24, 25 no 24 e 25, ele descreve, né, a natureza, né, dos discípulos, né, de quem se guiou ou seguia pelo fio, né, dourado. Uhum. Tá bom, enfim, eu só queria demarcar isso aí, que não é um fio que está sendo deixado pela pessoa, é um fio que está sendo acompanhado, tá? Mas então vamos ver aí quem é essa galera aí que está seguindo esse fio aí.
My disciples are proud and beautiful. They are strong and swift. They rule their way like mighty conquerors. The weak, the timid, the imperfect, the cowardly, the poor, the tearful, these are mine enemies, and I am come to destroy them. Meus discípulos, eu estou lendo aqui no telema.com.br, para quem quiser acompanhar. Meus discípulos são orgulhosos e belos. Eles são fortes e velozes. Eles controlam seu caminho como poderosos conquistadores. O fraco, o tímido, o imperfeito, o covarde, o pobre, o lamurioso, estes são meus inimigos, e eu vim para destruí-los. Comentários. Uma parada que eu acho já interessante no 25 é o seguinte. Apesar de, no valor de face aqui, ele tá falando de pessoas, né? Porque ele começa falando meus discípulos, né? E não há razão nenhuma porque não entender discípulo pelo seu sentido literal. O discípulo é uma pessoa igual a você, né? A não ser em desenho animado que a pessoa, a tartaruga tem discípulo urso, né? Mas no geral as pessoas são discípulos de pessoas. Mas no de baixo, quando ele vira o jogo, ele vai então falar dos meus inimigos. Eu acho que meus inimigos já é um pouco mais abstrato do que meus discípulos. Então quando ele fala assim, o fraco, o tímido, o imperfeito, tá falando de quem? A leitura superficial disso aqui vai dizer, por exemplo, que se eu encontrar uma pessoa fraca no mundo, um ser humano igual a mim, então esses são os meus inimigos. Mas não tá claro isso pra mim no texto, que ele tá falando de uma pessoa. Pode ser a emoção ser fraco, né? Eu não sei, eu não sei mesmo, porque veja bem, discípulos ainda tá no contexto. Então eu acho até que seria argumentável você dizer assim pra mim, quem que são os meus inimigos? São os discípulos fracos. Tudo bem. Tudo bem, tá na sequência. Mas é uma leitura estranha. Por que você tem um discípulo tímido? O que aconteceu com você que você teve um discípulo tímido e que ele é seu inimigo? Seus discípulos são seus inimigos? Que texto maluco é esse? Eu acho que tem a necessidade de uma leitura mais cuidadosa essa aqui, nesse 25. Ele cai no mesmo problema de debates que acontece no UAU, no liberal, quando começa esse discurso de destruir os outros e os meus inimigos e quem são aqueles que não estão comigo, né? Gera esse tipo de desconforto, no mínimo. Ou no pior dos casos, um orgulho presunçoso, né? Que eu acho que é o pior dos casos, né? Quando o cara olha assim, tá vendo? Esses são os escrotos com quem eu não me lido, com quem eu vou dar um tabefe na cabeça quando eu encontrar pelo caminho. Esse é o pior dos casos, do cara que leu esse texto e saiu por aí distribuindo porrada no fraco, no tímido, nos imperfeitos, nos covardes, nos pobres. Em particular, porque ele tá falando de discípulos. Se ele estivesse falando de vassalos, eu topava essa leitura. Se eu sou um senhor feudal querendo vassalos, eu vou olhar assim para os campos ao redor, eu vou escolher uma galera que eu acho que é foda pra ser o meu vassalo, e os outros eu meto a espada ou transformo em camponês. Mas ele tá chamando de discípulo. Discípulo é a pessoa que você treina. É nonsense você pegar um discípulo e dizer pra ele, você é fraco, eu vou te matar. Todos os discípulos são fracos, você não terminou o treinamento ainda. Então eu acho que o uso da palavra discípulo, a não ser que a gente fosse ao dicionário para ver uma etimologia muito especial, ele torna muito difícil que ele tenha como inimigo os próprios discípulos, o que é bizarro, né? Você é um mestre de merda se os seus discípulos são seus inimigos, né? E além disso, ele declara que os discípulos dele são orgulhosos e bonitos, ou seja, não podem ser os fracos e tímidos. Então de quem que ele está falando? São as pessoas que não são os seus discípulos? Tudo bem, pode ser. Mas é de alguma outra coisa? Também pode ser. Eu pensei que poderia ser o sentimento que fica dentro do coração de cada discípulo que precisa ser exterminado. Essa seria a leitura mágica, mística da parada, né? Romântica. Romântica, muito romântica, porque o 26, ele meio que dá uma porrada nisso aí. Então, né? Fala aí. O quê? Bom, Fala, Pedro. eu faço a pior leitura possível, são pessoas.
Então tá bom. É o outro grupinho. É o grupinho que você não gosta, entendeu? Que você considera fraco, tímido, imperfeito. E aí, assim, se você vai destruí-los de maneira física, não física, mágica, iniciática, aí é outra história, né? É outra história. Mas a razão dessa destruição não é uma razão qualquer, né? É o 27 deixa isso Você muito tá lendo claro. o texto cagado. Né? Mas... É 26, desculpa. Peraí, deixa eu botar o outro texto aqui à direita, porque eu tenho... Atenção, queridos ouvintes, lembrem-se, a numeração do bordo A está incorreta. Pedimos aos irmãos que administram o site que revejam o texto lá que está com a numeração incorreta. Então, eu tenho essa... Como é que é, Flávio? Repete aí, orgulhosamente presunçoso, repete. Ah, não sei, eu falo essas coisas espontaneamente. This also is compassion, an end to the sickness of earth, a rooting out of the weeds, a watering of the flowers. Isso também é compaixão. Isso que está dizendo, isto aqui no caso, né, o this also, né, isso que foi dito anteriormente, é um caso de compaixão, um fim para a doença na terra, a extirpação das ervas daninhas, 2 pontos, a irrigação das flores. Esses 2 pontos eu acho importantes pontualmente, tá? Mas depois a gente fala dele aqui. Só porque eu vou só te acompanhar, Pietro, rapidamente, só para depois te abandonar no cantinho. Caralho, ele vai passar uma noite com ele e vai acordar de manhã e sair pra comprar cigarro, né? Sim. Então, não vai me ligar no dia seguinte. O 26 ele puxa para isso sim. Assim, tipo assim, a gente pode falar que o 25 é o estado da mente, não sei o que lá, mas no 26 ele diz que essa destruição destes tais inimigos é um ato de compaixão. 2 pontos, ou seja, um fim para a doença na terra. Outra coisa é a extirpação das ervas daninhas, que eu acho que é um outro assunto. Mas essa primeira parte aqui... Mas tem tudo a ver, porque a erva daninha, ela caga com o jardim. Eu concordo. Eu só acho que tem uma particularidade na erva daninha, que é a extirpação... Porque é o seguinte, a frase, o versículo inteiro é assim: isso também é compaixão, 2 pontos, um fim para a doença na terra. Ou seja, ele está falando que o que ele, possivelmente, o que ele disse no versículo anterior é um ato de compaixão, 2 pontos, pois a partir dessa compaixão se dá um fim para Deus na terra. Ponto final. Segunda frase do versículo: a extirpação das ervas daninhas, 2 pontos, a irrigação das flores. Que me parece, só para concluir por que eu estou querendo separar as 2 coisas, porque me parece que a extirpação das ervas daninhas pontualmente se dá pela valorização das flores, e não pela destruição pregressa que houve ali. Mas cara, a extirpação de ervas daninhas é uma parada mundana e um pouco ambígua, né, bicho? Você arranca ela da terra, você tira ela com a mão, né? Arranca da terra com a mão. Não tem máquina para tirar. Assim, não tem meio de ser fácil. O que esse verso 26 aqui para mim deixa claro é que essa destruição do fraco, do tímido, do imperfeito, do covarde, do pobre e do lamurioso, né, não necessariamente é uma destruição física. Pode ser também, né? Mas se o for... Não, porque irrigar as flores é exaltar as qualidades. Arrancar as ervas daninhas é cortar a parte podre. Se você vai fazer isso com você próprio, com seus discípulos, ou com um grupo que você acha que não tá de acordo com você, aí é outra questão, entendeu? Mas o modus operandi desse trato, assim, fala, senhor Feliciano, vai lá. Não, pode terminar. Não, era só isso mesmo, era só isso, porque no 27 ele fala de novo dos filhos e tal, e esse ato de compaixão é o ato de dar o que a pessoa precisa. Então o fraco, né, precisa de treinamento, de força. Mas aí você vai regar o fraco, o tímido, o imperfeito, ou você vai destruí-los? Então, mas aí é que tá a sofisticação do texto. É por isso que eu acho que uma das coisas mais legais sobre esses textos todos, o corpus todo, né, é porque ele nos fala certas coisas, né? Você repara, por exemplo, que quando ele fala de meus discípulos,
Não tá claro de quem ele tá falando. A gente tá presumindo que são pessoas que são membros de ordem, por exemplo. Ah, são os membros da... Não tá dito isso aqui. Tudo que tá dito é meus discípulos. Tem contexto nenhum para especificar o que é meus discípulos. Então a mesma coisa acontece com o fraco e a mesma coisa acontece com destruí-los. Você pode, por exemplo, fazer uma leitura. Eu tô acompanhando o Pedro completamente nisso aqui. Quando você fala de arrancar a erva daninha, não tem mistério, amigo. A erva daninha se arranca fora com a mão e joga no lixo. Mas tá dito aqui, por acaso, que se eu encontrar uma pessoa fraca eu preciso destruir essa pessoa no sentido de que a vida dela acabou? Não tá dito isso aqui. Tá dito que o fraco tem que ser destruído. O que vai sobrar depois da destruição? Não tá dito aqui o que vai sobrar depois da destruição. E eu acho que esse é um caminho muito peculiar de leitura desse texto. Eu queria pontuar o seguinte, que eu consigo manter a minha interpretação de que isso seria cortar na carne o que você acha que tá podre em você para avançar no processo iniciático. Mas se a gente estiver falando de pessoas especificamente, o termo rotting out pode servir também para expulsar, para tirar de perto. Quando você fala rotting out, as pessoas podres desse grupo, aí você expulsa todo mundo, demite quem tem que demitir e renova o ar das coisas. É o equivalente do que você faz com a erva daninha. A erva daninha se arranca fora. Se arranca fora para você poder cuidar do jardim. Parte de cuidar do jardim é arrancar a erva daninha. É mais ou menos acompanhando vocês, o senhor Feliciano e o Peu, que eu disse que eu ia abandonar o Pietro depois de dar um beijinho nele. Porque assim, como o Peu agora há pouco acabou de falar, né, isso não é algo que está no texto, mas é algo que o Crowley diz sobre o texto. Este é um texto que está falando sobre a iniciação. Se só vamos supor que a iniciação é um processo individual, não me parece fazer sentido, num texto que fala sobre o processo individual, dizer o que vai acontecer com a humanidade. Não me parece adequado dentro do escopo do texto. Tá? Então, nesse sentido, mantendo isso na cabeça, assim, pensando, refletindo sobre essa orientação que vem externa ao texto, o que eu sei que é complicado, mas está vindo do próprio Crowley, eu acompanharia a leitura do Sr. Feliciano. De que os discípulos são muito maravilhosos, etc. e tudo mais, e tal, mas às vezes eles vacilam, também tem as suas questões que devem ser extirpadas, que devem ser arrancadas. O que, né, é uma outra discussão que eu não vou pegar agora, não, vou pegar mais tarde. Mas que possivelmente ocorre também com o regar das flores, que seria aí as virtudes, ou enfim, os valores positivos desse tal discípulo aí, dessa pessoa que está passando por esse processo de desenvolvimento, de despertar, de iniciação, de caminho, de fio de ouro, etc. Durante esse correr aí. Vamos seguir? O my children, ye are more beautiful than the flowers. Ye must not fade in your season. I love you. I would sprinkle you with the divine dew of immortality. This immortality is no vain hope beyond the grave. I offer you the certain consciousness of bliss. Ó, meus filhos, vós sois mais belos que as flores, vós não podeis murchar na estação. Eu vos amo, eu vos aspergeria com o divino orvalho da imortalidade. Esta imortalidade não é esperança em vão para além do túmulo. Eu vos ofereço a consciência segura do êxtase. Aí depois ele vai continuar falando sobre essa oferta, mas aqui sobre essa imortalidade que é o não murchar na estação. A estação, né? Aí é claro que é tipo estação climática, né? É tipo temporada, né? As flores murcham com o tempo, né? Só pra pontuar aí. Pra demarcar um pequeno espaço de tempo do ano, né? Só pra... Realmente te dou razão, te dou plena razão, Peu. Season, né? Season é isso. Season é temporada, né? No caso de flores, é estação, literalmente, né? Numa interpretação padrão. Claro que isso tem exceções, mas assim, a flor desabrocha na primavera e fenece, morre, murcha, né? No verão, né? No verão ela já vai se desgastando. Grosso modo a gente vai para aí. Mas no caso, isso não vai acontecer. Uma coisa que eu queria pontuar nesses 3 versos aqui
do orvalho da imortalidade, que não vai deixar a flor, né, a fenecer, murchar, né? Como é que vocês veem esse orvalho da imortalidade que ele promete que não é algo para depois do túmulo, que é algo agora, né? Não é vã esperança além do túmulo. É peculiar o inglês nesse caso, porque a palavra que ele usa para dizer depois não é after, é beyond. After significa algo como, por exemplo, do seu lado, só que especificamente no sentido para adiante, né? Mas beyond é além. Beyond não é o depois que passou, que cruzou alguma coisa, né? Você não consegue É enxergar. além do túmulo no sentido de que, assim, é porque faz muito pouca diferença. É o tipo de picuinha que me interessa, né? Porque quando ele diz beyond, ele fala além, então ele enfatiza o fato de que a morte ela é um recorte. Porque se fosse after the grave seria nonsense. Né? After the grave, after the grave é o quê? É o túmulo do lado, do seu lado? Não, é além do túmulo, né? Quer dizer, é além da morte. Eu tendo a interpretar essa própria a palavra estação, né, como o período de vida esperado dessa flor, da pessoa que é, enfim, a vida, né? Então, no final das contas, o túmulo ele está dando a literalidade do que é a estação em que isso não vai murchar, né? O tempo devido, né? A flor tem um tempo devido para permanecer viçosa, e depois do tempo devido do seu viço, ela continuará viçosa porque ela foi molhada, né, com o orvalho da imortalidade. Tá, e o que tudo isso tem a ver com o contexto do texto? Esse texto ele é um texto da sedução, né? Uhum. Tá querendo botar dar o gostinho na boca da criança para levar ele embora do parque, né? Uhum. Então aqui você tem um gostinho que apela para um determinado tipo de pessoa. Você vê que ele, por exemplo, ele é diferente do gostinho lá do 21, em que o eu lírico ele oferece maravilhas, né? Ele oferece força, fantasia e fogo, né? Ó, vem cá que a mão cheia de bala. A bala aqui nesse caso não é mais a força, nem a fantasia, nem o fogo. Aqui a bala é a imortalidade. Tá seduzindo a pessoa que tá com medo de morrer, sei lá. Outra coisa, uma coisa que eu achei peculiar aqui também é porque é um claro chamamento ao imediatista, né? Ao cara que tem medo de morrer, a pessoa que não que sofre de tanatofobia, sei lá, enfim. Mas o final do 29, ele fala, a tradução que a gente leu aqui eu vos ofereço a consciência segura do êxtase. Essa palavra é bliss. Bliss é foda. Na outra tradução, da Ordoá, eu vos ofereço a certeira consciência da felicidade. Bliss é foda. A palavra que ele usa é bliss. É bliss. Não, cara, isso quer dizer, aí que eu ia chegar. É bliss. Não é êxtase, não é uma felicidade propriamente, não é joy, né, que é alegria propriamente dita. Que consciência sutil é essa que permanece para além que ele promete que vai perdurar, né? Para além do túmulo. Que vai começar agora, que vai ficar. Não. Eu não acho. Eu acho que tem uma leitura. Eu acho que tem uma leitura diferente da minha aí. Ele não está dizendo que a sua consciência vai permanecer além do túmulo. Está dizendo o contrário. Esta imortalidade não é vã esperança além do túmulo. Eu ofereço, e a palavra é certain, né? Então pode ser certeiro, pode ser certo. E aí, na sequência, ele vai falar, o contrário do que foi posto. Eu ofereço ela agora. Eu não duvido disso, não. Eu não pensei em nada pós, não. Eu pensei que uma chave que vai virar agora e que vai permanecer consciente com você até todo sempre. Isso não está dito no texto. De agora pra... Eu não conto essa ideia de todo sempre. Pra mim não tem todo. Não está dito no texto aqui o que vai acontecer com você depois que você morrer. Tudo que está dito aqui é que ele oferece a consciência da... Essa palavra bliss, quando ela é traduzida nos textos bíblicos, ela é frequentemente traduzida como bem-aventurança. Tá? Mas se você pegar um dicionário comum do inglês, bliss é felicidade, mas é mais do que happiness.
é felicidade mais potente do que happiness. Eu não tenho uma palavra em português para felicidade que é mais potente do que felicidade, então eu fico roubado. Mas bliss não é êxtase, porque se você disser êxtase em português, a pessoa vai pensar em transe, né? Não é um transe. Bliss é um estado de felicidade muito elevado. Só recuperando essa história da imortalidade aí, voltando ali um pouquinho pro 27. Não, pro 27, em que ele fala... Qual, 29? Vós não podeis murchar na vossa estação. Eu falei lá atrás, né, que a minha ideia de estação é justamente a ideia do período de vida da pessoa, né? Eu acho que ele tá desde então falando disso, ele não tá falando de além. Ele tá falando, não murchareis na vossa estação, porque você vai estar Eu concordo. Tarará. A imortalidade... Eu concordo. Túmulo. Ela é pra cá. Agora, eu não tô falando raio de imortalidade, que aí é a pergunta interessante. Se não é para além do túmulo, pra mas que aí você serve vê que uma o Eulírico imortalidade é malandro, que não é né? além do túmulo? Ele botou a balinha na boca da criança falando de imortalidade. Vai ficar imortal. Mas aí, mas... depois que a criança botou a balinha na boca e segurou na mãozinha e foi embora com ele pelo parque, ele muda o texto. Uhum. Ele não diz, vai no 29. Primeiro ele diz, esta imortalidade não é vã esperança além do túmulo. Uhum. Aí ele não diz pra você que ele oferece imortalidade agora. Não, ele diz que ele oferece agora certa consciência da felicidade. Você vê que imortalidade saiu da história. Saiu do assunto, exatamente. É isso que eu tô... esse papo que eu tava querendo puxar lá da estação, lá do 27. Porque parece que ele tá falando de além, mas ele, assim, em algum momento, né, lá quando ele tá falando das flores, de imortalidade, orvário da imortalidade, mas ele não. É isso aí mesmo que você falou. Eu gostei da metáfora da balinha. É balinha, assim, tipo, o papo não é esse. O papo é agora, sobre a terra. Né? E aí o 30 é muito legal. I offer it at once, on earth, before an hour hath struck upon the bell. Ye shall be with me in the abodes that are beyond decay. Eu ofereço isso imediatamente, sobre a terra. Antes que o sino tenha marcado o passar de uma hora, vós estareis comigo nas moradas que estão além da ruína. Olha só, essa frase também tá no Evangelho, tá? Uhum. Vós estareis comigo nas moradas. Eu preciso dessas referências, tem que anotar essas Para coisas além... pra mim. Não, tô falando que assim, esse é uma frase bíblica. Essa frase é a frase que Jesus diz pro ladrão. Ele é crucificado com 2 ladrões. Um sacaneia ele e fala, então, tu não é o Messias? Desce dessa porra aí, vai lá, maluco. Aí o outro ladrão fala, não, calma aí, desculpa, deu merda. Ele falou, não, então antes de 1 hora você vai estar comigo nas moradas do meu pai, né? Aí ele bota aqui para além da ruína, mas ruína. Eu vou pegar aqui. Esse ruína aí, eu acho peculiar também essa palavra ruína, né? A palavra que tá no inglês é decay. Decay decay, por exemplo, é a palavra usada para falar do decaimento atômico, da coisa que ela degenera. Ela degenera no sentido que ela vai se desintegrando. Decay literalmente não sei, mas decay é fazer. É algo que está se desfazendo. Ruína né? não... É decaimento. É ruína, né? Ruína é isso, né? Ruína é isso quando se trata de um prédio, né? O prédio está em ruínas, ele tá se desfazendo. Agora, o inglês aqui tem uma coisa legalzinha, né? Desse tipo easter egg, né? Ele diz... quando ele diz, você estará comigo nas moradas além da ruína, as palavras são me, abodes and decay. MAD significa mad, né? É louco. You shall be with me in the abodes that are beyond decay. Né? Eu gosto de ler isso, you shall be mad. Uhum. Das maiúsculas, porque é demarcado com letra maiúscula. Me, abodes and decay, mad. Capitulares aqui. Treta interessante. Eu tinha pensado tcharam, que hein? shall be mad. Você oferece alguma interpretação para essa leitura? A propriedade de transcender a razão do mestre do tempo fica citada aqui, né?
é a pessoa que é caracterizada como ficando doida, né? Porque não é racional mais, né? Mas eu não me importo muito com esse tipo de leitura, não. Eu só acho legal porque é muito facinho de ler MAD assim, em maiúsculo. Mas isso fica para reflexão e interessante. E faz certo sentido, sim. Bom. Fiquei aqui pensativo. Vamos para o 31, então. Also I give you power earthly and joy earthly, wealth and health and length of days. Adoration and love shall cling to your feet and twine around your heart. Only your mouths shall drink of a delicious wine, the wine of Iacchus. They shall reach ever to the heavenly kiss of the beautiful God. Eu também vos concedo poder e alegria mundana, riqueza e saúde e extensão dos dias. Olha que beleza. Dos dias. Adoração e amor se agarrarão a vossos pés e se entrelaçarão em par ao redor do vosso coração. Somente as vossas bocas beberão de um vinho delicioso. Somente está estranho aqui, né? O vinho de Iacchus. Eles alcançarão sempre o beijo celestial do belo Deus. Essa primeira palavra aí é uma palavra que me incomoda muito, porque o inglês é only. Igual lá atrás ele usou only if you're sorrowful. Só que esse only, ele tem duas leituras na sintaxe aí, né? E uma delas é muito estranha. A primeira é muito simples, né? A primeira é uma promessa de exclusividade, né? Only your mouth, ou seja, apenas suas bocas. Mas às vezes esse only no início da frase, ele é uma espécie de só que a adoração e o amor vão fazer coisas maravilhosas para você, só que suas bocas beberão de um delicioso vinho. É claro que essa segunda leitura é muito estranha. Ela não parece acompanhar o texto. É só que a posição das palavras permitiria isso. Então, essa segunda leitura, ela meio que sugere que você beber o vinho é uma coisa que, sei lá, que vai ser estranha pra você. Alguém sabe se no original tá numerado? O manuscrito, quer dizer. Se o original o que o Crowley recebeu, ele numerou. É um manuscrito, isso? Não, nunca vi. Porque a gente tem aquela questão de que no livro da lei o capítulo 3 não é numerado e foi numerado posteriormente. É o primeiro capítulo. A gente tá vendo que já é o segundo verso, que se não tivesse numerado, tivesse de repente quebrado e feito 2 versos, teria um sentido completamente diferente. Não. Ou o contrário, se o início do 32 fosse o final do 31, teria um outro sentido. Tem um hífen aí, né? Destacando o vinho. Eu não leio essas. Eu não faço rompimento de verso a verso, não. Pra mim tá na sequência. Eu também leio o texto todo, tanto é que quando ele quebra a ideia, ele é muito claro, ou ele é muito claro, assim, brutal no corte da ideia, ou ele é tão sutil que você quase não percebe. Mas aí é foda. Lendo o texto corrido. Ou ele é claro, ou ele não é claro nas duas. Aí, quando ele não é claro, fudeu, né? Não é claro. Ele assim, ou ele literalmente muda de assunto e não fala daquilo, ou ele emenda aquele assunto em outro e você não percebe que ele mudou. Ele nunca coloca marcação. Você vê, ele falou do vinho, continuou falando das maravilhas que os discípulos vão receber, né? E ele faz referência ao beijo celestial do belo Deus. Não, foda-se, se vira, não ou tá, do Deus não tá belo. dito isso, ninguém sabe. Que Deus belo. Assim, só até aqui não tem referência nenhuma, não dá pra saber. Teria que usar uma referência textual de algum tipo, ou só aceitar que isso aqui é poesia e bola pra frente. Não tem nenhum Deus que tenha epiteto de... Mas não em particular, né? Não dá pra escolher um, né? Você poderia, se você fosse um desses tarados cabalistas, pegar o... Porque é Beautiful Gods. Beautiful Gods é letra maiúscula. Aí você pode pegar o BG, entendeu? E sair enlouquecido. Pois é, ou até somar o Iacchus também, né? Porque o Iacchus também tem I maiúsculo, né? E eu também vou deixar aqui na referência o seguinte. Quem vai ler esse texto precisa tomar cuidado com o seguinte. Iacchus não é Baco escrito diferente não, tá? Isso aqui é outro nome. É fácil de achar na internet referência ao Iacchus. Iacchus é outra pessoa, não é Baco. Sim. Quais textos? Ah, pois é.
Porque esse nome, ele não é tipo assim, isso aqui é Baco Chute Estranho. Não, tem uma personagem, se não me engano, é uma personagem do Eleusis que tem esse nome. É uma personagem do Eleusis, tá? Do rito de Eleusis. Que é a conexão entre Atena, né? Particularmente entre Atena e Eleusis, ele faz a... Procura porque não é Baco, sabe? Não é Baco que escreveu diferente. Tô vendo aqui é no outro Wikipedia, nome. né? Só selecionei, dei um buscar aqui, o Wikipedia já traz um textão maneiro, foto, tudo. Só a abertura da Wikipédia já dá pra sentir isso, que ele fala assim, Iacos é uma deidade menor do panteão grego e Baco não outra era, coisa. então... Se tem alguma relação, aí fica como existe para o leitor, mas não é a mesma coisa, não. Ele tá falando aqui que o nome de Iacos ou Bacos é um outro nome para Dionísio. Na Wikipedia ele tá falando que tem algumas traduções do Eleusis que fala isso. Isso que eu tô falando. Existem algumas confusões aí entre Iacos e Dionísio. Pois é, tudo bem, eu não tô dizendo que não tem relação, essas coisas são muito zoadas. Só que esse nome não é meramente Baco escrito cagado aqui. Iacos é um personagem de Eleusis e o fato de que você tá falando que é o vinho de Iacos pertence ao rito de Eleusis. O Iacos é um oficial do rito. É a segunda referência ao Eleusis. Exato. Você vê que ele faz referência ao Eleusis, é a segunda referência ao Eleusis muito clara. Então assim, porque o Baco é o deus do vinho. Tudo bem que Baco seja o deus do vinho, mas essa referência aqui cara, não acho lícito simplesmente ler aqui que é o vinho de Baco. Não faz sentido pra mim. Iacos é um oficial do rito de Eleusis e o fato de estar bebendo vinho de Iacos pertence à história do rito de Eleusis. Aí teria que não ir na mitologia. Por que eu tô dizendo isso? Porque aí, se é assim, então, ao invés de ir na mitologia de Baco para entender o texto, você vai na mitologia do rito para entender o texto. E aí vai saber se tem um Beautiful God no rito de Eleusis, porque eu também não fui tão longe assim. I reveal unto you a great mystery. Ye stand between the abyss of height and the abyss of depth. In either awaits you a companion, and that companion is yourself. Ye can have no other companion. Eu vos revelo um grande mistério. Vós estáis entre o abismo do alto e o abismo da profundeza. Em qualquer um destes vos aguarda uma companhia, e aquela companhia é vós mesmos. Vós não podeis ter outra companhia. Essa é a minha parte favorita do texto. Companhia. Companheiro. Companion. Original. Não, acho que companhia é um equivalente Companhia? razoável, você não acha, não? Sério? Que coisa estranha. No da Ordoar. Pô, companion, cara. Companheiro. Será que a pessoa ficou melindrada porque companheiro é masculino? Aí. Não sei. Porra, companhia é uma mão cilada, porque se essa pessoa pegar esse companhia e comparar com companhia do céu no livro da lei, e outra, ele fala de um matrimônio. Você não casa com a companhia, você casa com um companheiro ou companheira. Depois, né? Então vamos adaptar aqui. Eu entendo o incômodo de vocês aqui. Cara, companhia... Não, desculpa, companhia não cabe nesse contexto. Não, cara. De casamento, não casa com companhia. É muito Entendeu? estranho, não curti também não. Então, onde foi lido companhia, leia o companheiro. Né? Eu vos revelo um grande mistério. Vós estáis entre o abismo do alto e o abismo da profundeza. Em qualquer um destes vos aguarda um companheiro, e aquele companheiro é vós mesmos. Vós não podeis ter outro companheiro. Como eu disse, é a minha parte favorita do texto. Comentários. Podem começar. A parada que eu acho mais peculiar, assim, logo de cara, é que não está escrito Holy Guardian Angel. Em um comentário muito... Eu entendo sua implicância com o mundo. Não está. Está escrito Companion. Então, já quero começar logo com essa, que é a minha observação mais favorita de todos os tempos de livro da lei, é falar essas porra que não está escrito lá, não. Os textos sagrados não trazem esses termos, né? A gente já disse isso no episódio do livro da lei, né? Esses termos são posteriores, quando o Crowley resolve traduzir a poesia em termos. Eu acho hilariante você falar essas coisas. Ele cria conceitos. Os termos que vêm são... Companion. Os termos que vêm são genéricos. São profeta, né? Escriba, coisas assim que, né? Funções, em geral são assim, né? Em geral é assim.
porra, porque o mestre do templo que escreve o texto, ele poderia ter falado Holy Guardian Angel. Holy Guardian Angel já era um termo que ele tinha à disposição nessa data. Ele não fez porque não quis. Por que ele não quis? Né? Ele não escolheu mesmo, ele não escreveu, não é uma questão de anacronismo. Por exemplo, sei lá, tem um texto do século XVII que é, porra, aqui não tá escrito Holy Guardian Angel. Eu digo, beleza, o termo não era corrente naquela época. Mas quando esse texto foi escrito, esse termo era corrente e o autor não usou. Ele não quis usar. É isso. Eu acho que ele, assim, minha humilde e fecal opinião sobre isso. De certa forma, também, por que eu gosto muito desse pedaço do texto aí. Porque o texto todo vai vindo aquela promessa maravilhosa de que vai ser, como é que vai acontecer, e que você vai ficar, não vai murchar, que você vai ser feliz, que tem que arrancar os tristes e os das plantas, os raivosos, não sei o quê. Aqui, depois dessa porra toda, ele chegou e encontrou o companheiro. Encontrou um troço no final. Encontrou alguma coisa no final dessa caminhada. Então a gente está chegando aqui no final do texto em que ele encontra algo, e esse algo que é encontrado, como a gente vai ver daqui a pouquinho nos versículos seguintes, na verdade não chega a ser surpreendente pelo contexto que o texto vem trazendo de várias coisas que já são opostas, né, que já fazem oposição a uma noção de iluminação popular, tradicional, né, que é vigente até hoje, não só na época, mas vigente até hoje, né? Mas sobre essa questão de não ter essa falando no Holy Guardian Angel, Sagrado Anjo Guardião, se a gente considera isso uma opção do autor, né? E aí, como eu estou usando a palavra opção, supondo que o texto foi redigido racionalmente, em que houve uma escolha ativa por parte de uma pessoa nas palavras, e não foi uma escrita automática, uma escrita inspirada, uma escrita feita de uma sentada só. A gente não sabe como isso aconteceu. Mas se isso foi feito racionalmente, com a escolha das palavras, me parece que a opção por não usar o termo consagrado é de deixar o texto afastado de jargões. O próprio termo Holy Guardian Angel já não é um termo original. Ele já pega emprestado do contexto, tá? Ele já pega ele emprestado de outro contexto, né? Já vem de outro lugar essa expressão. Então eu acho que ele mantém essa opção, e aí concordo talvez com você, Flávio, vai encontrar com você. o Peu No anzol, dizer que não significa que não seja a mesma coisa, mas que não está escrita essa palavra aí, talvez seja por isso. Acho que não existe um mistério assim tão santo, tão sagrado, de por que essa palavra não está escolhida. Não está escolhido como não está escolhido uma série de outras palavras que são vernaculares, que vão ser palavras-chave nos comentários que o Crowley vai tecer depois. Não, eu concordo que ele deixa aberto por uma questão de alcance, né, da linguagem, né, assim, não sei nem se foi uma opção realmente, concordo com você, não sei se foi uma opção consciente ou não. A pista realmente é bastante grande, né, tudo aponta porque ele fala que vós não podeis ter outro companheiro, e o companheiro é vós mesmos, né, sois vós mesmos. Então, se eu tivesse que apostar, certamente eu apostaria no Sagrado Anjo Guardião, mas não não tá aí, e o próprio nome do Sagrado Anjo Guardião realmente já é uma coisa que a gente reaproveitou, né? Isso aí, uma coisa que ele fala do companheiro, ele volta a citar o companheiro, mas ele fala que ele especifica o tipo, né, nos próximos versos. Ele fala da natureza do companheiro. Pois é. Só que tem 2. E aí que a gente vai zicar essa porra toda aqui. Vai ler os próximos 3. Peraí. Flávio, peraí, só um instante. Peraí. Esse abismo o abismo do alto e o abismo da profundeza, existe alguma discordância que que não é um lugar físico, né? Claro que não, né? O que seria o abismo da profundeza? No fundo do oceano? Não, sim, uma alegoria. É uma alegoria. Não, é uma alegoria pra árvore da vida, né? Não, a árvore da vida. Nesse texto eu não falo de árvore da vida em lugar nenhum. Não tem árvore da vida aqui. Tudo que a gente tem aqui é altura e profundidade. É uma metáfora pro que tá pro altíssimo, elevadíssimo e o baixíssimo. O que é
O que é o abismo da profundeza e o abismo O que caracteriza a altura e profundidade no texto, o texto vai dizer. Vai dizer logo em seguida. Então eu não preciso especular, a gente pode perguntar o texto. Não acredito que não seja um lugar específico, não. É uma metáfora sobre o que ele vai caracterizar agora, né? A partir do 36. Ok, não, só queria fazer esse link porque vai ser importante, entendeu? Ele vai falar do alto e do baixo, né? Do céu e do inferno, então era só pra não fechar. Então, não tá dito céu e inferno aqui também. Se você reparar, cuidado, não tá dito céu e inferno aqui. Não tem essas palavras. 40. Negativo. Ah, no 40. No 40. Tá, tem. No 40 tem. 42, ele faz referência a anjo e demônio. Mas vamos chegar lá. Calma. Vamos chegar lá. Vamos lá. Many have arisen, being wise. They have said, seek out the glittering image in the place ever golden, and unite yourselves with it. Many have arisen, being foolish. They have said, stoop down into the darkly splendid world, and be wedded to that blind creature of the slime. I, who am beyond wisdom and folly, arise and say unto you, achieve both weddings, unite yourselves with both. Muitos se ergueram, sendo sábios. Eles disseram, buscai a imagem brilhante no lugar sempre dourado, e uni-vos a ela. Muitos outros se ergueram, sendo tolos, e disseram, descei até o esplêndido mundo sombriamente escuro, e desposai-vos com aquela criatura cega do lodo. Eu, que estou além da sabedoria e da tolice, me ergo e vos realizai ambas as núpcias, uni-vos com ambos. Cuidado com tudo, eu digo, a fim de que não busqueis um. Então, você repara que tem dois. Isso já estava implícito antes, mas é uma coisa que passa desapercebida. Mas agora fica claro, tem dois. Essa não é a propriedade do Santo Anjo Guardião, não tem dois Santo Então você Anjo está Guardião. dizendo, Peu, que são dois companheiros que estão nos dois pontos, elevadíssimos e baixíssimos. Pois é, o texto ele fala isso claramente. Existe o abismo da altura e o abismo da profundidade. Em cada Realizais ambas as núpcias, ué, não é isso? aguarda um companheiro, ou uma companheira, né? Que eu acho que tomaram esse cuidado aí. Em cada um, tem dois. Aí a visão que eu tenho é a seguinte: independente do caminho que você optar, E agora? você vai encontrar E o agora? companheiro. Não, dois se você for pros dois caminhos, né? Então, tem dois, um em cada caminho. Independente do caminho, ele vai estar lá. Não é o companheiro, é um companheiro, porque tem dois. Se você andar pelos dois caminhos? Não, tem dois. Se você andar pelos dois caminhos? Exato, Pedro. Então tem dois. Então vamos lá, né? Essa parte ela é muito importante, é a parte que eu mais gosto, porque pra mim eu acho que é o grande fechamento do texto. Assim. Pra mim é o que importa no texto. No resto é blá 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 de que vai ser tudo muito legal. É aqui que o troço está acontecendo. É aqui que para mim, o que importa nesse Liber está acontecendo aqui, tá? Que depois dessa maravilha toda aí que você andou, não se perdeu, se manteve firme e tudo mais e tal, você se vê entre esses dois abismos e que em cada extremidade já guarda uma companhia. E que essa companhia é vós mesmos e que vós não podeis ter outra companhia. Eu não preciso andar por um caminho para existir o outro. O outro existe, tanto é que ele vai ser citado explicitamente depois. Cuidado, eu Então, digo. ele Caso vai contrário, resolver você esse procure um dilema lá e no perca o final, outro. no Os 42. dois existem. Como é que eu posso perder uma coisa que não existe? Então, pois é. Então tem dois. 42 e 43. Olha só que peculiar. Que é o equilíbrio, né? Que ele vai encontrar. Então, mas não tá dito um. Isso é muito interessante. Ele não diz que você pode ter uma companhia. Ele diz que você não pode ter outra companhia. Além das companhias que te aguardam. Em cada um dos abismos, porque assim, isso é uma questão, cara, gente, eu não tô entrando em doutrina esotérica não, essa interpretação literária da minha parte. Tem dois abismos. Em cada um, aguarda um companheiro, ou uma companheira, né, a companhia. Você não pode ter outra companhia. Acabou. Assim,
Ele definiu quais são as companhias que você tem. Uma no abismo da altura, outra no abismo da profundidade, e fechou dizendo: essas são as companhias que você pode ter, não tem outra. É isso aí. E aí ele dá aquela melhorada dizendo que, cara, não, né? Não dá, por favor, não viaja. Aquele companheiro é tu mesmo, é vós mesmos. E aí no final não, mas à frente, ele fala que tem a galera que escolhe um, né, e fica lá no lugar dourado, e o outro que prefere, que ele diz, um ele qualifica como sábio, outro como tolo, o sábio busca a imagem brilhante no lugar dourado, o tolo desce até o mundo sombrio e se desposa com a criatura cega do lodo. Ele, muito fodão que está além da sabedoria e da tolice, diz, né, orienta, dá Então, uma instrução, mas tem possivelmente, muitas uma ordem imagens, aqui, né? Realizai ambas as núpcias, univos com ambos. Né? São 2. E o que eu tava pontuando antes é que essa não é uma propriedade do Santo Anjo Guardião. Não tem 2 Santo Anjo Guardião. Aqui eu vejo uma questão de imagem, de ilusão de imagem. Eu não vejo assim. Tanto que ele fala que o companheiro é você mesmo, e o companheiro é um anjo, um demônio, e você tem que se juntar com ambos. Né? Então, aqui eu vejo, tipo. Eu vejo a busca da imagem além das imagens. E aí a referência, né, reforça o sangue. Beware, beware, I say, lest ye seek after the one and lose the other. My adepts stand upright, their head above the heavens, their feet below the hells. But since one is naturally attracted to the angel, another to the demon, let the first strengthen the lower link, and the last attach more firmly to the higher. Cuidado, cuidado, eu digo, a fim de que não busques um e perdas o outro. Meus adeptos se mantêm em pé, sua cabeça acima dos céus, seus pés abaixo dos infernos. Porém, já que um é naturalmente atraído para o anjo, e o outro para o demônio, que o primeiro fortaleça seu elo inferior, e que o último se vincule mais firmemente ao superior. Eu acho peculiar desse pedacinho aqui, que não recordo se anteriormente no texto ele faz isso, embora a gente tenha discutido todo o texto já longamente aqui, mas eu acho que nesse momento em que ele está dando uma instrução, tipo assim, faça isso. Com certeza. Não é? Isso não acontece antes. Antes ele está dizendo o que vai acontecer quando você faz uma coisa, o que acontece quando você faz outra, se você fizer isso, dá isso, se você fizer aquilo, daquilo, os meus amigos são esses, meus inimigos são os outros, mas aqui ele fala, agora que você chegou aqui, faz assim. O 38 com certeza é imperativo a voz ali, né? Ele não tá. Não tá descrevendo, realmente. Quem vai se dar bem. Não, ele tá dando uma ordem, né? Ele tá dando um comando, né? Alcance ambas as núpcias, né? É imperativo essa voz, com certeza. É que até então ele vinha descrevendo, né? Quem faz uma coisa dá isso, quem faz outra coisa dá outra coisa. Agora não, ele dá a entender que essa jornada toda que foi descrita ao longo do Liber, ela encontra uma conclusão, né? Ela chega a algum lugar, e aí ele diz o que você tem que fazer lá, né? Você tem que se desposar das duas criaturas, e ainda dá uma outra orientação, uma outra instrução. Aí aqui não é uma ordem, é uma instrução. Quem é naturalmente atraído pelo anjo que fortaleça o elo inferior, e quem é atraído pelo demônio que se vincule mais firmemente ao superior. Ele propõe essa troca, né? Para quem curte um, dá mais atenção pro outro. Isso também é uma instrução. É um corolário do que já foi dito anteriormente, né? Como ele diz que você tem que alcançar os dois, aí decorre como consequência esse conselho, ó, no fluxo do texto, né? Mas eu acho que é importante esse conselho. Porque ele poderia simplesmente una-se aos dois e aí você fica mais amigo de quem você gosta mais, mas o outro fica lá. Também acho. Não é só una-se aos dois, né? Ele ainda especifica que é preciso manter um grau de equilíbrio, assunto que ele vai tratar explicitamente no verso seguinte, né? Exatamente. No 42 ele segue: assim o equilíbrio se tornará perfeito. Eu ajudarei meus discípulos. Quanto mais rápido eles alcançarem esse poder e prazer equilibrado, mais rápido eu os impulsionarei. Não é uma mera questão de realizar um ato histórico, né? Tem que manter um
uma equivalência de laço. Tem que buscar um equilíbrio entre essas duas núpcias, né? Quer dizer, se você se casou por amor e o outro por necessidade, que encontre o amor e a necessidade em cada um, né? Tem que dar uma transada com todo mundo de vez em quando pra não deixar na mão. Abandonado. Tem que curtir, tem que se dedicar e tem que estar lá junto do elo que for, né? Seja o anjo ou seja o demônio nas figuras que ele utilizou aqui. Mais uma vez, eu acho que, embora o Pietro tenha falado lá atrás sobre céu e inferno, anjo e demônio, eu acho que aqui ele está usando figuras genéricas. Figuras genéricas, porque são figuras populares para você falar de uma coisa que é elevadíssima e de uma coisa que é baixíssima. Essa descrição que ele dá no 37, isso aqui faz referência ao Oráculos Caldeus. Nossa. Tem uma estanza dos Oráculos Caldeus que tem esse negócio de Darkly Splendid World aqui. De qualquer forma, tá fazendo uma referência a submundo, né? Claro. Um mundo morto, um mundo... Ele mergulha, né? Mergulha fundo, né? No fundo. Né? Exatamente. E é uma criatura cega do lodo, né? Quer dizer, a descrição é em oposição à imagem brilhante, né? Quer dizer, o que está nos altos é uma imagem brilhante, ela sequer tem forma, ela sequer tem contorno, é uma imagem brilhante num lugar sempre dourado. É o mais etéreo possível, né? Uma coisa que não tem sequer forma, né? E o mais abissal possível é uma criatura material, né? Sem qualquer visão, ou seja, é o oposto da imagem brilhante, que é pura visualização, pura visualidade. A criatura do lodo, ela é cega e ela é do lodo, um lugar opaco, sujo, né? Ou pelo menos pestilento, sei lá, uma imagem ruim, né? Uma imagem que apesar de ser ruim, ele fala que é lá que você tem que se interessar caso você esteja mais afim do porque ele dá uma conclusão muito sutil, eu acho, que para a ideia da iniciação, né? E eu acho que é até uma conclusão bem bonita, tirando os opostos, né? Thus shall equilibrium become perfect. I will aid my disciples. As fast as they acquire this balanced power and joy, so faster will I push them. They shall in their turn speak from this invisible throne. Their words shall illumine the worlds. They shall be masters of majesty and might. They shall be beautiful and joyous. They shall be clothed with victory and splendor. They shall stand upon the firm foundation. The kingdom shall be theirs. Yea, the kingdom shall be theirs. In the name of the Lord of Initiation. Amen. Eles, por sua vez, falarão deste trono invisível. Suas palavras iluminarão mundos. Eles serão mestres de majestade e poder. Eles serão belos e alegres. Eles serão vestidos de vitória e esplendor. Eles ficarão de pé sobre a firme fundação. O reino será deles. Sim, o reino será deles. Em nome do Senhor da Iniciação. Amém. Eu gosto desse 44 porque ele é um dos... E tem vários momentos assim nos livros santos em que você tem alguma coisa mais ou menos atualizada, por assim dizer, né? Ou da própria cultura desse corpus, né? Para uma tradição de esferas, né? Da antiga noção das esferas, né? Uhum. Você tem aqui uma parada muito equivalente ao conceito das 10 esferas. Não das 10 todas, né? Porque ele começa com Majesty and Might. Uhum. Né? Aí você tem a esfera de Júpiter e Marte. Uhum. Depois Sol, né? Aí você tem depois Vênus e Mercúrio, aí a Lua, aí a Terra. E a Terra, isso. Pra quem tem interesse em, sei lá, tipo, tradição telêmica, né? Não precisa... Existe meio que um reset nessa cultura ao longo desses livros, né? Esse é um dos momentos em que ele faz isso. Ele começa falando do trono invisível. Então aqui ele tá falando das supernais, o que compõe o trono invisível, né? Keter, Ropaibina. Aí ele desce o resto da árvore e com a promessa final de que o reino será deles. Mas a equivalência das palavras nos nomes e a ordem também Aí sim a gente encontra uma literalidade numa representação da árvore da vida, né? E mesmo assim não tá escrito árvore da vida em lugar nenhum, não. né?
Eu tô dizendo que não tá nomeado explicitamente. Ah, tá. Então, como não tá nomeado explicitamente, existe uma diferença. Existe uma diferença de ônus. E você vê, por exemplo, que beautiful and joyous, apesar de me remeter à esfera do sol, não são termos tradicionais, primários para o nome daquela esfera. Transcende o esquema estabelecido tradicional, né? Que a gente chama de A tradicional. palavra beautiful se aproxima, mas joyous não. Ele se permite falar à vontade. Ele não está preocupado em obedecer alguma, assim, de maneira muito exata, né? Isso fica mais explícito ainda no Ararita, que fica para uma outra oportunidade, né? A maneira como ele vai caracterizar essas A coisas. minha aposta nesse tipo de comportamento aí é que o trabalho que esses livros apresentam, ele é um trabalho poético, tá? Não é um trabalho científico, não é um trabalho literário de registro, tá? Então, se a gente estivesse lendo um texto do Papi sobre a árvore da vida e dando uma instrução qualquer sobre como a iluminação pode ser representada através do domínio ou do conhecimento da árvore da vida, ele falaria em literalidade. A linguagem que se caracteriza, e eu acho isso uma particularidade muito legal de Telemann, que não é exclusiva dela, mas que é muito legal em Telemann, é que é a expressão poética. E a grande vantagem da expressão poética é que ela é transbordante, né? Claro que a gente entende aqui diretamente que essas palavras são marcadores de um código que significa outra coisa. Mas quando elas são colocadas numa linguagem poética, elas transbordam de significado. Elas não ficam mais presos nesse esquema. Elas estão nesse esquema para além dele. Entenderam o que eu quis dizer? Sim, claro, né? Você vê aqui nesse final muita facilidade em encontrar enquadramento do texto com um esquema antigo. Mas se a gente voltar ao 25, ele é a lista: o fraco, o tímido, o imperfeito, o covarde, o pobre e o choroso. Qual é o esquema que justifica isso aqui? Por que tem essa lista de 6 nomes? É casual isso aqui? Isso aqui não tem estrutura, na verdade? Isso é mero dispositivo literário? Ou são 6 coisas que representam algumas outras 6 coisas? Ah, tá bom, representam sim, mas quais? Tá claro isso pra alguém? Que esses 6 nomes representam alguma coisa de 6 que já vem do passado prontinha pra cá? Pra mim não tá. Eu acho que é até uma forma de recuperar a tradição, né? De recuperar, não, perdão, a palavra é ruim. De renovar a tradição, de trazer a tradição para um novo momento, né? E reler e representar a tradição. Uma nova roupagem. Eu ia citar isso da maneira que ele termina o livro como começa, né? Em nome do Senhor da Iniciação, né? Então isso tudo que passou aí acaba sendo uma volta pro início, né? Ele fecha o livro, sendo esse, né, um parágrafo extra do versículo 44. Ele encerra o texto fazendo a mesma saudação, né? E que o que cria aquele problema que o Peu apontou no programa anterior, né, na primeira metade, né? Que se o texto é falado pelo senhor da iniciação, quem é que tá falando em nome dele, né? Né? Pois é. Que tá dando todas essas orientações, todas essas instruções, todas essas ordens no finalzinho aí. A galera vai dizer que é Horus, mas fica uma pergunta que realmente encaixa no próprio texto. Ela parece que não responde essa proposta. Pois é, porque a única coisa que a gente sabe sobre, que muito concreta em particular, que a gente sabe sobre essa pessoa, tirando as representações bem poéticas que tem no início, né, negócio de que eu voo e eu plano como uma águia, é quando ele diz, muito tacitamente, que eu estou além da sabedoria e da tolice. Aí, quem curte a Árvore da Vida vai poder localizar essa pessoa na Árvore da Vida, porque a referência foi explícita. É claro que quem não está preocupado com a Árvore da Vida já perdeu o GPS. De maneira, uma referência explícita. E tem um autor do texto no sentido mais mundano do termo, né? Que é o Frater VVVVV, né? Então, na dúvida, quem está falando é ele. Trazendo a sua própria experiência também, né? O seu próprio relato, né? É o fundador da versão
século XXI, né? Sei lá. Século XX para frente até que ela se acabe. É século XX, real. Pô, Enfim, conseguimos terminar o Liber. Aê, muito bom, muito bom. A iniciação foi difícil, mas perduramos. Até o fim. Tá bom. Alguém quer fazer mais Não. algum comentário aí sobre o Liber ou sobre alguma outra Ué, coisa? passa a palavra fazer aí, Flávio. anúncios, mandar beijo para as pessoas? Não. Não? Ué, então fala aí, Pedro. Não, eu queria deixar a impressão que eu tenho final do Libre, né? Depois de tudo que a gente debateu, né? E das diferentes visões, que o processo é individual mesmo, sabe? Aqui não tem certo nem errado, sabe? Até porque esse é um livro santo e o que a gente discute e tem a nossa visão baseada numa experiência que a gente tem, né? Pessoal, assim, exatamente como o texto fala. Embora ele indique melhores posturas, ele descreva maravilhas né, em certos aspectos seja maravilha também, ou não, entenda que vai acontecer para você alguns pontos que, né, vão ser identificáveis, mas sua experiência é só sua. Aproveita que é o seu momento, sabe? Em cada uma dessas partes. Acredite nos seus sonhos. Não, vale a pena, cara, vale a pena. Vale a pena? Eu digo que por mim posso dizer que vale. Se eu achasse que vocês não tivessem assim, talvez, né, vocês não devam pensar assim. Então, acho que não. Acho que para vocês está valendo ainda, né? Eu acho que vale, mas se não achasse que não vale. A não ser que você seja uma erva daninha. Aí tem que arrancar. Vai ter que ser arrancada fora e aí você se fodeu. Fica pra fora. Igual o meme do patinho no Facebook, né? Mamãe, quero ser astronauta, né? Não, pato não pode ser astronauta. Mas mamãe, sabe que tá nos meus sonhos, eu não vou conseguir? Aí ela responde, não. Fim do quadrinho. E a Feliciano? Nada a acrescentar, além o discurso que se rompe do silêncio. Olha que bonito, hein? Cheio de poesia. Peu? Tô de boas. Já acabei de soltar uma dolorosa aqui agora, nesse minuto, eu tô bem. Isso foi engraçado, porra. Bom, eu espero que, apesar do programa mais denso, de um assunto mais específico, de quem conseguiu sobreviver até aqui, tenha conseguido ser fisgado pelo tema, literalmente, ou, enfim, lógico que não é literalmente, né? Mas, enfim, que pelo menos tenha despertado interesse na leitura do texto, ou de outros textos, quero quem já conhecia o texto que vá buscar essas referências que a gente conversou aqui, refletir sobre as questões que nós levantamos e que ficaram até em aberto por esse tempo todo aí, e que isso sirva também de trampolim para outras leituras, outros debates e qualquer coisa também, como sempre, nossa caixa de comentários está aberta para vocês trocarem uma ideia, a caixa de comentários, de mensagens do Foco de Pestilência também está aberta para vocês mandarem suas observações, agradecimentos, insultos, e elogios. Insultos serão respondidos com maldições, mas fiquem à vontade, faz o que tu queres. Obrigado mais uma vez